Agora, por exemplo, a gente mergulha aqui na editoria política. Caio, explica pra gente aí, pros nossos ouvintes, né, o que o Joel depois vai comentar junto com o Zé Maria Trindade, o revés que o Ciro Gomes teria sofrido, enfim, com essa conjuntura aí da movimentação política atual. Então vamos lá, a frase que ganhou, a aspas, que ganhou notoriedade no noticiário de hoje é: sabia que eu era um cabra marcado pra morrer. Essa frase foi dita ontem à noite na sabatina da Globo News, feita ao pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, fazendo alusão a uma verdadeira caça às bruxas que ele se coloca como vítima. Essa frase foi dita poucas horas depois do Diretório Nacional do PT publicar um comunicado que caiu como uma bomba ao próprio Ciro Gomes. O PT e o PSB, que aqui em São Paulo é o partido do governador Márcio França, firmaram um acordo cujo interesse principal é justamente isolar o Ciro Gomes na corrida presidencial. Ontem, aqui no Morning Show, Joel Pinheiro explicou muito bem que o maior adversário político de um pré-candidato é aquele que está mais próximo e não o oposto. Como assim? O Lula, por exemplo, não tem como maior rival o Jair Bolsonaro, não é esquerda e direita. O maior rival do Lula é quem está na esquerda também, ou seja, o Ciro Gomes, porque eles disputam a mesma fatia do eleitorado. Há muitos dias o PT, com a liderança do Lula, mesmo atrás das grades, vem pensando em como isolar o Ciro Gomes, ou seja, deixar ele sem apoio algum e, consequentemente, sem tempo de TV, sem apoio político e sem grana do fundo partidário. Com o passar dos dias, as ofertas do PT para o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, se enfraqueceria o Ciro Gomes. E ontem se fecharam as propostas, esse acordo. O PSB se mantém neutro, ou seja, não apoia ninguém na corrida presidencial e não lança uma candidatura ao governo de Minas Gerais, deixando a corrida do Fernando Pimentel mais fácil para o governo. Mas o PT tem que dar boas contrapartidas. Também retira a candidatura no estado do Pernambuco, que congressualmente tem um peso muito grande, e também o apoia em outros estados. Com isso foi firmado um acordo, de uma validade muito grande, muito preciosa para PT e para PSB, e assim o Ciro Gomes, que já tinha perdido na semana passada o apoio do Centrão, vai se isolando cada vez mais. Ô Joel, vamos lá, seria esse mesmo um golpe de misericórdia, como alguns dizem aí, na candidatura do Ciro Gomes, ou na pretensão dele aí, nessa corrida à presidência, ou pode ser um exagero também aí? Olha, Edgar, é um golpe muito duro, eu acredito que sim, é um golpe de misericórdia. O Ciro Gomes está procurando esses apoios desesperadamente aí nesse último mês. Um a um eles vão caindo. Resta ainda uma outra possibilidade, né? Ele flertou com o PCdoB, mas acho muito difícil o PCdoB não ir no blocão com o PT também. Ou PROS, talvez, mas enfim, acho que isso está sinalizando, o PSB sinaliza que realmente a aliança mais importante que ele podia ter, que ia dar o quê? Uns 3 minutos a mais de TV, era uma coisa muito relevante assim. Foi pro PT, ele está sozinho. A esquerda, mais uma vez, foi o grande rival dele, né? Ele se queixou ontem na entrevista que ele deu na Globo News, de que, olha, eu não entendo porque que o Lula é tão hostil, ou faz tudo isso comigo, assim, mas na política é assim, né? Se você está disputando a mesma fatia do eleitorado, vocês são competidores e rivais. A escolha do PT era: o Ciro tinha chance? O Ciro tinha chance se ele tivesse apoio. Agora, daí o PT ia ter que perder o protagonismo da esquerda nacional. O PT talvez entrasse de coadjuvante. E o PT não está querendo largar o osso que ele tem de ser a grande força da esquerda. Embora talvez numa análise fosse a melhor estratégia, inclusive para o PT. Está alinhado ao PDT do Ciro Gomes. Né? Seria se a gente fosse pensar ideologicamente... Muita gente, inclusive, gostaria disso. Muita gente gostaria, porque ambos são de esquerda, poderiam estar juntos, e daí teriam uma boa chance, entrariam muito fortes na campanha. Só que politicamente para os grupos envolvidos a cabeça é outra, né? Não é o pensamento ideológico de dizer o que a gente queremos aumentar a esquerda no Brasil, não. Eu quero que, se a esquerda cresça, seja comigo na frente e não com o outro. Eu não quero perder minha posição de supremacia aqui dentro. Ainda nessa mesma entrevista que você citou, Joel, o Ciro, que é um exímio jogador, aí, ele joga muito bem com a situação, ele disse que ele citou até deu exemplo de candidatos que estão em destaque e que estão, digamos, isolados em siglas, sem muito partido junto ali, como é o caso do Bolsonaro mesmo, né? Ele fala até essas candidaturas, por que elas estão indo tão bem? Então ele, quer dizer, tentando entender a situação
situação dele e enxergando uma possibilidade também por essa via, destacou essa condição de candidatos que não têm esse agrupamento de siglas, mas que estão indo de alguma forma bem nas pesquisas. Como é o caso, por exemplo, de alguma forma da Marina. Do Bolsonaro e da Marina. Do Bolsonaro. Exato, são dois candidatos sem alianças, sim, mas que têm um resultado muito expressivo em pesquisas de opinião, tá? Uhum. Este não é o caso do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está ali com o Geraldo Alckmin, assim, tá ali disputando uma fatia pequena do eleitorado, e ele não é um político que, pelo menos até agora, foi capaz de falar diretamente às massas, sim, de uma maneira que retorne, que tenha esse apoio de parte delas. O Bolsonaro tem esse discurso que a gente conhece bem, que tem ressoado muito bem em grandes fatias do eleitorado. A Marina tem a história de vida dela e que ela imediatamente, por mais que os discursos dela, digamos, sobre sustentabilidade, sobre um monte de coisas, talvez o povão brasileiro isso não ressoe tanto com ele, mas quem ela é, a história, sim, de vida dela, de onde ela veio, isso sim, isso tem um poder muito forte junto às pessoas. E o Ciro Gomes não tem nenhum dos dois, né? Ele tem um discurso que funciona mais para uma elite intelectual, pessoas que pensam, que discutem, tudo. E também não tem uma história de vida assim tão inspiradora para mostrar. Curioso isso que você falou, porque ele fez várias vezes durante a entrevista questão de dizer que ele estaria traduzindo para o eleitorado termos e de significados jurídicos para que as pessoas entendessem muito bem o que estaria sendo dito com relação ao sistema financeiro, com relação ao sistema jurídico do Brasil. Ele está investindo em fazer o público entender, nesse apontamento que você fez, o que é que está se passando no Brasil e o que ele faria com o Brasil caso fosse presidente. Vamos a Brasília ouvir Zé Maria Trindade, o que pode causar, você que está habituado aí a essas ondulações, maremotos, terremotos da capital federal, Trindade, está totalmente abalizado para dizer para a gente aí o que pode acontecer agora com o Ciro Gomes, o que isso significaria para a candidatura dele. Bom dia. Isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, pela fala do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, ele sentiu muito, ele faz muito política também com fígado, né? Aquele estilo, nossa, eu te amava tanto, fiz tudo por você, você agora aparece com outro, né? Quer dizer, me traindo. Esta é a expressão do Ciro Gomes. E foi uma jogada de mestre. Lula está preso, condenado, mas não está morto, não. Foi ele que articulou tudo. Isolar o Ciro Gomes. Ciro não tem nenhuma chance nem com o PCdoB e nem mais com o PSB. O PSB, como disse o Caio aí, fechou um acordo com o PT, não haverá coligação, apenas apoio mútuo, né? O PT vai apoiar o PSB no Amazonas, Amapá, Pernambuco e em Minas é importante que o PSB vai retirar, já retirou a candidatura do Márcio Lacerda. Disse aqui o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, que sente muito, mas a política nacional tem que prevalecer. Esse também é o discurso do PT. A política nacional tem que ser maior do que as disputas regionais e a direção nacional respeita isso. Ciro Gomes e Jair Bolsonaro não estão a bordo de coligações grandes, estão ali, aparecem em algumas pesquisas como os preferidos. Esta é uma eleição de quem tem cara. Estas coligações darão, sim, tempo maior de TV, mas trarão o desgaste de todos os partidos. Ciro terá 2 minutos e 20 segundos, é muito pouco. O PSB daria mais 3 minutos e 20, ele ficaria ali com perto de 6 minutos, o que já seria um bom tamanho para Ciro Gomes, que sabe falar, né? Mas a história é a seguinte, política muda mesmo, e ontem eu conversei com líderes do PT que estão certos de que vão conseguir emplacar a foto e o nome do ex-presidente Lula na urna eletrônica. Se depender do Tribunal Superior Eleitoral, isso não vai acontecer. Ontem, pela primeira vez, em despacho, não é comentário, uma decisão oficial, o presidente do TSE diz que a inelegibilidade do ex-presidente Lula é chapada. É um termo jurídico para dizer, ele é claro demais, óbvio, né? E isso que deve acontecer. Lula vai apresentar a candidatura no dia 15, né? Depois da Executiva Nacional se reunir, e aí o TSE vai rejeitar e o PT que vai ter que correr. Sobre aquela história de que tudo tem que ser decidido até o domingo, último dia de convenção partidária, não vai não. Sabe aquela fala de ele não vai não, ele não vai não? Não vai não. As executivas nacionais estão colocando nas convenções partidárias, né, uma carta branca para a executiva decidir sobre candidaturas. Foi assim com Manuela Dávila, todos. Então, Manuela é candidata oficial, foi lançada na convenção, mas a executiva nacional ganhou carta branca para retirar
a candidatura de Manuela e fazer coligação. Então, tudo isso aí, a decisão fica para o dia 14. Fala, Caio. Os meandros políticos são legais, é isso que o Zé Maria citou. Essa confusão toda existe em todos os partidos, não só no PCdoB da Manuela Dávila. Essa conversa entre PSB de Carlos Siqueira e PT de Gleisi Hoffmann, só como figuras de presidente, né? Não pertence a eles, evidentemente. Mas essas decisões de acordo foram tomadas entre o alto clero, porque a moeda mais valiosa de troca era o PSB falando, olha, eu quero o estado do Pernambuco. Então você tem a Marília Reis como ex-vereadora de Recife, muito forte, tira a candidatura dela, que aí eu apoio o Lula ou fico neutro na corrida presidencial. O PT virou e falou, bom, tudo bem, mas eu quero também o estado de Minas Gerais, então você deixa o caminho livre para o Fernando Pimentel e retira o seu candidato. Beleza? Beleza. Tanto Marília Reis quanto o Márcio Lacerda, que era de Pernambuco, eles falaram assim, pô, peraí, eu nem fui avisado, os caras ficaram muito bravos, eles só foram avisados o seguinte, olha, nosso partido fechou acordo com o outro, então vocês estão fora da corrida. O Márcio Lacerda ficou tão pé da vida que ele soltou uma nota, ele usa essas palavras assim, eu recebi a notícia da retirada da minha candidatura com indignação, perplexidade, revolta e desprezo. Como o Zé Maria colocou, tudo vai ser batido o martelo nas convenções do fim de semana, vai ter uma reunião do PT na Executiva Nacional no sábado, mas a convenção é no domingo, ali que se baterá o martelo, ou seja, tanto Ciro Gomes, quanto Marília Reis, quanto Márcio Lacerda ainda tem tempo para reverter esse jogo, mas vão ter que sambar muito até lá.